noite. Boa noite para todo mundo. Acho que hoje a gente vai fazer diferente. Como acho que já está engatilhado aqui, eu vou fazer a apresentação já com ele na tela para a gente desenvolver esse papo. Esperando ele aceitar aí o nosso convite. E aí, Wesley? Qual é, mano? E aí, meu brother? Tudo bem? Tranquilo? Vou fazer uma rápida apresentação aqui. O Wesley é um cara feito eu, meio misturado na formação dele. Ele tem a graduação em administração e o mestrado em sociologia política e o doutorado também. A gente e por acaso eu também sou parecido com ele, que eu também tenho uma graduação em história, mestrado em sociologia e o doutorado também. E somos colegas de doutorado, temos o mesmo orientador também, por acaso. Não por acaso, estamos no mesmo orientador. Nós dois representamos mais ou menos, vê se você vai concordar com isso. Nós somos duas pessoas que enxergamos a realidade um pouco de maneira diferente. Não que enxergamos, Não, total. não que enxergamos de maneira diferente, vamos melhorar. Mas temos prognósticos e diagnósticos diferentes. Pode ser assim? Cara, acho que nós temos algumas divergências ideológicas, né? E eu conversando com as clientes, a gente pensou em fazer um bate-papo. A última live que nós fizemos foi um pouco mais o convidado falando. E essa a gente quis trocar uma ideia mesmo para apresentar nossos pontos de vista e falar sobre o tema partido, o tema raça e o tema poder, que são coisas que no Brasil, querendo ou não, a gente só vai desvendar os problemas brasileiros a partir disso. Quer fazer alguma consideração agora no início, Acho? Não, toca o barco, toca o barco. Tô aqui para reagir às suas provocações, como diria. Wesley, eu acho que é um assunto para a gente pensar já. Vamos pensar a política republicana. É óbvio que o negro na sociedade brasileira sempre se organizou politicamente de outras formas. Mas vamos pensar a política a partir do viés de poder republicano. Como você analisa, pós a democratização, a inserção do negro na política? Pós-redemocratização, qual delas, né? A gente tivemos... Pós proclamação da República, primeiro. Só um panoramazinho de leve. Cara, assim, quando a gente vai pensar a participação política do negro na sociedade brasileira, é comum. Acho que a gente tem que pensar num constante exercício de fazer política, né? Mas centrado em diversas outras formas de fazer política que não essa política institucional. Eu acho que durante muito tempo nós estivemos fora dessa lógica institucional do poder institucional do Estado, né? Enquanto organização coletiva, enquanto uma parcela significativa da população, seja isso na época do Império, durante o período escravocrata, seja isso no processo ali da Constituição do Estado Nacional, né? Eu acho que a República, naquele começo, ela era uma democracia oligárquica, né? Tipo, você tinha apenas as oligarquias tendo o poder político de participar da lógica da disputa política, e nós estávamos muito de forma hegemônica, o grosso da população negra estava fazendo política de outra forma, né? Estava buscando uma inserção num Brasil que se constituía, se organizava numa lógica moderna de divisão dos poderes, os valores republicanos, né? Então a gente estava ali através da imprensa negra denunciando o racismo, através de organizações, grêmios recreativos, né? Os clubes sociais, estávamos ali tentando organizar nossa inserção na política
a partir desse exercício da política no cotidiano, né? De alguma medida, de uma busca por uma aceitação na sociedade brasileira naquele começo, onde os projetos ideológicos de país, né? Aquela projeção do que é o Brasil, eles nos colocavam fora, né? Assim, você tinha no início, logo após a abolição, naquele primeiro, na República Velha ali, aqueles ideais de Brasil através dos ideais do embranquecimento, de um Brasil que se julgava, que julgava não, né? Que se projetava em um futuro, um país de uma população branca, né? De um povo branco. Eu acho que nesse contexto inicial a gente está fazendo, os negros no Brasil estão fazendo política nessa coisa de buscar um reconhecimento, vamos dizer, de buscar se dizer brasileiro, né? De poder fazer parte da política, mas muito fora do poder real da sociedade brasileira, né? Muito fora do exercício de poder construir os rumos do país, né? Muito mais como algo alheio ao que se esperava que o Brasil se tornasse, e muito mais tentando buscar formas de se manter vivo, de se manter organizado, de tentar inserir na sociedade capitalista que nascia, né, no mundo do trabalho livre assalariado, que naquele momento a gente via a chegada dos imigrantes para ocupar esses lugares, né? Eu acho que é importante situar isso. Logo após a abolição, nós fomos deixados de lado do projeto de país. Na verdade, a gente não fazia parte desse projeto. Os imigrantes chegam para ocupar esse lugar, né? Eu acho que é daí que a gente começa pensando a República, né? Daí, Não sei o que tu acha, acho que eu posterior à Frente Negra, né? eu concordo com você nesse sentido, que outras formas de organizações estavam sendo propostas. Inclusive, ontem eu estava conversando com um amigo, isso é muito curioso, que o Darcy, ele levanta uma questão sobre o negro, que eu acho que é genial, que ele fala assim, a gente tem que começar a pensar o Brasil a partir do não trabalho. O que é o não trabalho? Do não trabalho, óbvio. Das formas de trabalho que estão aí colocadas. Nós, como os partidos que pensamos na libertação humana, tem que pensar no não trabalho. E é muito interessante, que até um amigo nosso está aqui acompanhando a live, ele até pontuou isso bem ontem numa discussão que estava tendo com ele, o Pedro, e ele falou assim, poxa, a gente tem uma população que está lutando para sair de uma forma de trabalho compulsório, que aquela forma não representava um horizonte de vida. E depois a gente vai novamente pensar que esse povo quer trabalhar dentro dessas normas também. Então, eu já tinha lido isso Darcy antes, o Conversando não tem entrou nessas questões também disso, né? O negro, no primeiro momento, quando a gente chama ele de vagabundo, coisa do tipo, é a pessoa que não está querendo aceitar esse modelo de trabalho que está aí. E por essas formas se organizar de outras maneiras. E esse é o ponto que eu queria colocar. Em seguida, é melhor a gente avançar para a Frente Negra, porque tempo, senão eu vou ficar aqui muito tempo falando sobre isso. Eu acho que a República Velha, muitas vezes a gente não olha a República Velha como um período quase entre muitas aspas, a Ku Klux Klan brasileira, né? Que era uma coisa Total. por homens brancos, que queriam fazer tudo da maneira deles. É engraçado quando a gente tem uma retomada a gente tem um pensamento ditatorial, que é inegável que Vargas teve atitudes ditatoriais, autoritárias, mas a gente tem que pensar antes disso, o que era o Brasil? Era uma coisa que também não tinha participação. E o negro estava o tempo todo tentando se reivindicar. E a Frente Negra nasce um pouco disso, né? E acaba em alguns aspectos a gente olhando para aquele movimento e fala assim, pô, mas o movimento negro pré-varguista tinha simpatias à monarquia. Mas assim, porque a República também não respondia a muitas questões dessa população. E durante a monarquia houve a ascensão de alguns negros a cargos de poder, né? Como os André... porque tem um texto do Antônio Sérgio Guimarães que é super interessante, que ele meio que conta um pouco um processo do abolicionismo até a Constituição da República, né?
e que ele está tentando trilhar ali um caminho da discussão sobre raça, como que estava mobilizando raça, quais eram os ideais que os movimentos estavam organizando ali. E meio que ele conta ele reconstrói um período ali antes da República, aonde a gente tinha um processo gradativo de libertação dos negros, né? A gente não tem uma abolição abrupta. A Lei Áurea é consequência de um processo que envolve negociações políticas no plano do Estado imperial, que envolve a própria mobilização dos negros, revoltas, né? Um contexto internacional também de mudança de um modo de organização produtiva do mundo moderno, que já não cabia mais no Brasil. Então você tem um conjunto de tensões envolvendo, inclusive, figuras brasileiras que já haviam estudado na Inglaterra, né? Filho de monarcas que haviam estudado na Inglaterra. Você tinha uma constante disputa ali naquele período. Então, quando a gente chega em 88, né, na abolição da escravatura, nós já temos um contingente alto de negros libertos, negros aí para a linguagem da época, negros e mestiços, né, atuando na sociedade civil, com trabalho manual, artesanal, né, artesãos e etc. E avançando numa discussão sobre uma reorganização do país, né, a partir de novos marcos. O que eu acho que está posto naquela época? Assim, os velhos ruralistas, né, os velhos donos das fazendas, os fazendeiros da época, eles se juntam aos republicanos, sabe? Então, naquele momento, você tem uma tensão entre republicanos e monarquistas, enquanto os monarquistas, alguns setores da monarquia, estavam defendendo a abolição, óbvio, com interesse, né, de construir uma base de apoio para esse modelo de organização social, os republicanos eles vão fazer uma revolução conservadora naquele período, né? A República Brasileira é uma revolução conservadora no sentido dos seus valores. E é uma revolução dos de cima pelos de cima, para a manutenção dos poderes. E quando se proclama a República, a gente não tem uma ampla participação eleitoral dos negros, das negras, né? Pelo contrário, é muito reduzido, cerca de 5% só da população votava. Então era um conchavo ali dos fazendeiros para ver quem controlava o país junto com os militares, né? E naquele momento, as ideologias que se propunham por país eram ideologias do embranquecimento. O negro não cabe no país que nós queremos construir no futuro. Então, além disso tudo, além desse contexto que tu coloca, você tem os negros politicamente sendo excluídos da sociedade, não é? Eu acho que quando a gente fala dessa coisa de que o negro não queria trabalhar, eu acho bem perigoso, porque dá uma coisa como se ele quisesse, vou aqui agora, depois de sofrer a vida inteira. Não, acho que tem uma política de exclusão. Senhor, que eu falo, não queria trabalhar naquele modelo, que é o que eles queriam impor. Não, mas assim, é porque esse queria ou não queria, ele é muito subjetivo, né? Ele parte de uma interpretação e de uma imposição. O que a gente consegue interpretar a partir do ciclo do processo histórico-político são as ideologias e como se constituiu isso, né? Política de imigração, perseguição de culturas, ideologia, culturas organizacionais da população negra, samba, candomblé, você precisava registrar na polícia, né? Então você tem uma constante perseguição de uma forma de ser e estar no mundo que é corporificado no corpo negro, né? O corpo negro ele passa a ser perseguido naquela época e era um povo que não cabia na nação que estava nascendo. Então, politicamente, a gente está alheio ao Estado. Socialmente, a gente também está alheio ao Estado. A gente não está exercendo essa política mais institucional, né, de participação eleitoral. Em relação, isso, inclusive, por conta de... a maioria daquela época dos negros eram analfabetos, então você não tinha analfabeto, você tinha só os ricos e muito ricos participando da política, né? Sim. Isso tem um caldo muito grande. Mas o que eu queria dizer em relação a não trabalhar, eu acho que eu entendi a forma que você falou que tem um perigo. Mas eu acho que tem que ser colocado o não querer produzir nesse modelo de exploração. E não querer trabalhar mesmo, de olhar assim e falar assim, pô, não tem vantagem nenhuma. Esse senhor só me explora, não sei o quê, coisa desse tipo.
Eu acho que um posicionamento dessa maneira talvez seja político. Não estou querendo dizer que não queria, mas tem todo o arranjo para essa pessoa não trabalhar. Importa a mão de obra. E o que, que acontece? Tem até um dos autores que a gente tanto lê no IESP, que ele fala assim, só quem conheceu só quem teve amor pelo trabalho, eu acho um conceito até bem ruim, amor pelo trabalho, mas ele fala assim, só quem conheceu o trabalho disciplinado no Brasil, até então, que ele escreve em 16, 17, ele fala, foi o negro. O brasileiro em si teve que importar mão de obra qualificada, porque tem duas perspectivas. Tem a perspectiva do embranquecimento e da condição de que as pessoas que estavam no Brasil não tinham capacidade de trabalhar no mundo moderno, porque não tiveram essa educação do trabalho, mesmo que o negro tenha tido de maneira imposta, de cima para baixo. Então, o embranquecimento tinha duas questões. Tinha um modelo que diz assim, ó, temos que trazer os europeus, porque na Europa acontece assim. E o negro fica alijado desse processo porque ele, embora soubesse trabalhar, ele é negro. Ninguém queria pagar um salário para uma pessoa que ele arrancava o poder de produção na força, né? Eu acho que é um pouco nesse sentido que eu estava querendo falar. Claro, claro, claro. Mas acho que é isso. Acho que é tensionar um pouco essas visões também para tentar entender o que estava acontecendo naquela época, né? Aí, Wesley, eu queria... Tem a ver. Fala. Não, que tem a ver com como que se constituiu a nossa organização enquanto grupo social naquele contexto, né? Através da imprensa negra, através dos clubes sociais negros, através de jornais, né? Entre outras coisas que estão acontecendo naquilo ali, que depois vai desembocar na construção da Frente Negra, né? Uma organização de massa, uma organização rígida no seu sentido institucional de organização, com presidente, com secretariado-geral, com vários clubes associados em diversos estados do Brasil, que chegou a regimentar dentro dos seus filiados mais de 20 mil negros, né? Então, um movimento de massa, um movimento que tinha muita coisa acontecendo e que é, inclusive, interessante tu pensar, né? Acho que até tu vai conseguir falar mais sobre a Frente Negra, o papel ideológico da Frente Negra, as tensões que envolvem as disputas políticas da época, que meio que hoje, né, com olhar com a nossa lente de hoje, e olhar sem fazer as devidas mediações necessárias para a época, pode até parecer estranho, né? Pô, mas os caras eram integralistas, os caras eram conservadores, né? Mas tem, eu acho que um contexto complicador da época, com como que as ideologias estavam sendo recebidas, como que elas são redefinidas, como que os grupos vão estabelecendo a sua disputa de poder, né? Pelo poder, né? Não de poder, porque não está na nossa mão. Importante até para a gente pular para o próximo ponto, já nesse link da Frente Negra, porque naquela época, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma população que tem a necessidade de se reivindicar brasileira, porque não tem escolha. Não tem escolha. Está jogado e fala assim. E é interessante, porque as inspirações são do que se opõe ao negro. Por exemplo, o nazismo fala assim, olha, na Alemanha, eles estão dizendo que o alemão é assim, branquinho, ariano. Na Itália, eles estão dizendo que é assim. E aqui no Brasil, como é que é o brasileiro? Esse é um questionamento fundamental para a gente poder olhar para assim. E o povo se olhar e falar assim, cara, o que é o brasileiro? O brasileiro é europeu, é branquinho? É isso aí? E começa o que é um ônus, mas na época gerou algumas vantagens, de falar assim, ó, o Brasil é isso aqui, é misturado, aqui tem uma harmonização das classes, que a gente sabe que é uma mentira, mas, em alguma medida, conseguiu integrar essa população que até então era excluída. Aí, no regime varguista, você pode falar talvez melhor do que eu, que pega a Frente Negra, assim como os outros partidos que estão se constituindo na época, são varridos do mapa e a organização política negra acaba sendo enfraquecida. Aí se forma o quê? O Teatro Experimental do Negro, os outros movimentos, e eles passam até a inserir também o PCB, os outros partidos, e na maioria deles acabam se integrando à ideia trabalhista, que a gente pensa que trabalhismo era só o partido de Vargas. Mas tinham vários partidos trabalhistas na época, por causa dessa questão também. Muitos negros na época se reivindicavam com o trabalhismo por causa dessa questão, dessa identidade, inserção extremamente conservadora, extremamente, em algum momento, autoritária,
que negava algumas naturezas desses grupos, mas que inseriu, entendeu? Eu acho que tem essa questão também. Tanto que pegar o Abdias na época, ele se filia ao trabalhismo e não consegue se eleger. Porque o partido acha que o racismo não era uma coisa que existia no Brasil, né? Não, total, né? Nesse contexto de invenção do povo brasileiro, vamos dizer assim, né? Para usar, para pensar nisso que a gente está construindo uma ideia de povo, construindo um sentido nacional, existem tem um intelectual negro que me faltou o nome aqui agora, Carlos Machado. Carlos Machado? Não, me faltou o nome, mas me parece que ele vai dizer, por exemplo, as reflexões em torno do Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, que meio que são as bases ideológicas que vão sustentar uma visão de Brasil mais hegemônica posteriormente, ele é um avanço paralisante, né? Porque, em alguma medida, os negros precisavam se inserir na sociedade, precisava ser visto como igual, em detrimento de ideologias que o inferiorizavam no período posterior, né? Então as ideologias da mestiçagem, as ideologias do branquecimento, né? As teorias racialistas, né? Da existência das raças, ela exclui o negro, né? O negro não está no horizonte de construção da nação do futuro. O futuro ele é de uma população branca, então ele não está inserido em maioria dos intelectuais não, né? Pseudo-intelectuais, tem que dar o devido lugar a eles, né? Pseudo-cientistas e etc, e racistas, para usar nossos termos mais contemporâneos. E para eles o negro não estava inserido na sociedade, pelo contrário, né? Precisavam trabalhar para embranquecer, seja de forma tipo Silvio Romero, que acreditava que a própria mestiçagem eliminaria o negro da sociedade numa coisa do darwinismo social, do mais forte, ou uma visão mais à la Oliveira Viana, né? A força do Estado, imigração, embranquecimento da população via poder estatal. Todos eles estavam vendo os negros fora da sociedade, fora de um projeto de Brasil do futuro, né? Ou de um país civilizado, para usar uma expressão comum à época, né? A coisa da civilização é muito forte. E chega o Gilberto Freire, refuta a ideia de hierarquia das raças, diz que o Brasil resolveu o seu problema do povo, ou seja, nós somos um povo híbrido, mestiço, que o próprio povo, na sua relação fora do Estado e nas suas interações entre a Casa Grande e a Senzala, esses dois mundos sociais que ele tenta construir ali, eles resolvem os dilemas dos conflitos raciais. Nós temos um povo nesse momento, e a partir aí da associação entre um Estado forte, autoritário e uma noção de povo, você constitui uma ideia de nação, né? Então, o Vargas, com todos os seus problemas que são claros para mim, o Franco vai ficar meio bolado de eu falar isso, né? Um ditador, mas ele inventou um país, né? Ele tirou um país do atraso, industrializou, construiu uma sociedade civil, e o negro estava inserido em alguma medida enquanto parte constituinte desse povo, né? Ele não era algo mais alheio. Com todos os problemas que a gente vai ter nessa inserção, né? A negação do racismo, a ideia da mestiçagem enquanto elemento central que constitui o país, né? Como se nenhum outro país fosse mestiço, na suposta ideia de que existe um cruzamento racial. Se não existe raça, não existe cruzamento racial, né? Então, e que eu acho que nesse momento os negros vão acabar... tem a pesquisa lá do Amaury de Souza, né, sobre a percepção política dos negros na hora do voto, então como que eles têm mais proximidade com o PTB, e também a identificação com o trabalhismo como trabalhador, né, incluindo negros e brancos de classe média na década de 50, no contexto do Rio de Janeiro, o branco se entende como classe média, o negro se entende como trabalhador, então você já tem uma construção aí desse lugar aí majoritário dos negros brasileiros, né? Não é hegemônico, não é todo mundo, né? Por óbvio, tem nuances, tem pessoas que vão ser mais de forma global, né? Que vai construindo a nossa intervenção política a partir daí, mas ainda muito minoritário, né?
com pouca capacidade de incidência a partir da luta institucional, dos deputados, da inserção nos partidos. O Abdias chegou a ser candidato 2 vezes no PTB, uma vez... Oi? E não se elegeu. Inclusive, uma vez ele mobilizava mais a questão racial, a outra mais a questão trabalhista, ele foi derrotado nas duas, né? Quem foi conseguir ser deputado foi o Guerreiro Ramos depois, né? Com o período ali que antecedia o golpe militar. Eu acho que tem... Sabe aquele... Tem uma curiosidade. O Souza Marques, se eu não me engano, foi deputado também. O Quedão da faculdade, Souza Marques. Uhum. Ele foi deputado. Era um cara negro. Muitas pessoas não sabem, né? Ele foi deputado. Eu não sei se eu estou enganado. E esse período, já pegando o gancho no que você estava falando do Guerreiro Ramos e do Amaury de Souza, eles fazem 2 apontamentos bem legais no caso. O Amaury de Souza mostra esse voto do negro nos políticos trabalhistas, populista, como o pessoal de São Paulo gosta de chamar, e o Guerreiro Ramos, ele faz uma análise do período varguista que eu acho muito legal, que ele vira e fala assim, olha, até que ele compara com aquele Gilberto Amado, se eu não me engano, que ele vira e fala assim, olha, o Vargas, que eu meio que penso assim, acho que ele escreveu isso, tirei dele, não lembro, não dá para usar como referência, mas ele fala que o Vargas criou o veneno, criou a arma e o veneno dele, uma coisa assim, do processo de alfabetização, ter alargado o escopo eleitoral brasileiro, ter ampliado o direito das mulheres votar, ter ampliado o corpo eleitoral brasileiro, e aí não tinha mais como o Vargas fazer política só pensando naquela fórmula que ele usou no Estado Novo, sabe? O Vargas não, o PTB, o Vargas ainda conseguiu. O PTB, ele está escrevendo no interior do PTB falando assim, ó, mudou, o povo está participando, o arranjo eleitoral antes de Vargas era de 3%, agora é quase 20% da população que participa, é um avanço muito grande. E nesse jogo ele já está querendo mobilizar outras questões. Ele não fala da questão do negro nesse texto. Mas eu acho que dá para se pensar em alguma medida. Eu vou lançar uma polêmica aqui, uma polêmica que eu gosto de lançar. Dá para pensar alguma medida, se você olhar como estava funcionando a sociedade brasileira na época, você pensar que os negros ascendiam socialmente mais que os brancos, pelo fato de serem descamisados e ganhar uma carteira de trabalho, isso naturalmente fazia eles ascender socialmente, que o salário mínimo da época, querendo ou não, era significativo, garantia algum poder de compra, e começa as reformas mais estruturantes do Brasil, as reformas de base. Aí o Darcy Ribeiro, ele faz uma provocação nesse sentido, ele fala assim, um dos motivos do golpe de 64 foi o racismo. Foi a nossa classe média não aceitar a transformação social do negro. Que hoje remete muito, em 2016. O Darcy falou isso. Não aceitou que o Brasil fosse o que ele é. É muito essa questão que eu acho muito genial, que o Guerreiro Ramos não fala, mas eu falo assim, vou problematizar, vou criar essa polêmica. E o que você acha disso, assim? Cara, assim, eu racializo tudo nas minhas análises, né? Então, sempre quando tem um projeto conservador, nacionalista, nesses aspectos que foram o golpe de 64, a própria a República, né? A Constituição da República, o golpe de 2016, todos eles têm aspectos extremamente vinculados a uma dimensão de país que não cabe os pobres, consequentemente não cabem os negros e negras, né? Que não cabem esse povo que não é adaptado a uma ideia de nação que eles se espelham, né? Que eles esperam. Porque a elite brasileira, ela é subalternizada há de sempre, né? Ela sempre se viu como uma futura Europa, né? Se você pegar todos os processos
históricos brasileiros, sempre se quis Europa, sempre se quis Estados Unidos, nunca se quis Brasil, né? Nunca se quis assumir o que nós somos e construir a nossa nação a partir da nossa relação conosco mesmo, nossos problemas, nossas soluções e os nossos processos. E quando a gente vai pensar a inserção em massa dos trabalhadores, dos negros e das negras, isso cria um desconforto, isso cria um problema, né? Então, tem uma coisa que é a mestiçagem contra ideologia dominante na sociedade brasileira, ideologia que constitui a nossa identidade nacional, o Emicida que vai falar, né, que ela é boa quando deixa a pessoa mais clara, né? Ela é ruim quando escurece. Ela é boa no sentido de construir uma ideia de nação, né? Mas ela é ruim quando o povo participa da nação. Então, a nação ela vai se constituir, o povo vai continuar nas favelas, fora dos cartões portais, ali servindo na antessala, né, da Casa Grande, né, na antessala das coisas ali, trabalhando na cozinha, servindo. Que é isso, a elite branca brasileira ela precisa de alguém para fazer o serviço sujo, né, para varrer a rua, para fazer a comida que não tem que comer, igual agora aconteceu com a pessoa lá, com a mulher, com a empregada que perdeu o filho em Pernambuco no isolamento, né? A mulher estava fazendo unha, a empregada foi levar o cachorro para passear e teve que deixar o filho, que não tinha com quem cuidar, com ela olhando. O filho caiu e despencou, né? De lá e morreu. Isso é a cara da elite, isso é a cara do projeto brasileiro que deu certo, né? Isso é o Brasil que deu certo. É um Brasil que não aceita o negro nos espaços de poder, não aceita o negro nos espaços de decisão, mas aceita ele minimamente numa ideia de construção nacional, de que ele faça parte do Brasil enquanto povo, mas um povo que tem o seu papel delimitado na sua história, né? Ele só pode ser povo brasileiro, ele só pode ser brasileiro se ele permanecer nas posições de menor prestígio, né? Gari, como não cabe nós dois aqui, negros, jovens negros, doutorandos, futuros doutores. Para isso é impensável. Para mim, está no cerne do golpe de 2016. O incômodo que teve uma abertura maior da universidade pública para nós chegarmos e incorporarmos as fileiras da academia brasileira, o avanço da discussão sobre a questão racial. Eu acho que tudo isso está vinculado ao freio, né? Então, os golpes no Brasil são freio a processos de transformação em alguma medida, né? Eles chegam sempre como uma barreira. Inclusive, o que acontece com a ditadura, né? A ditadura aumenta a desigualdade, aumenta a concentração de renda, aumenta diversas coisas e a desigualdade... Oi? Aumenta a favelização. A favelização, você tem uma mudança significativa na lógica migratória interna, né? Então você tem um declínio do Nordeste, que são a região mais escura do país, e você, né, vai reorganizando um pouco a geopolítica brasileira nesse sentido, né? Você deixa de ter o Nordeste, o que nos tempos áureos do Império, era o lugar onde se produzia, você vai transferir isso. Isso tudo, sei lá, assim, eu acho que tem a ver com a questão racial, tem a ver com um projeto de país que se quis europeu, que se quis... Né, as próprias reformas do Pereira Passos, eu sempre acho engraçado quando eu vou discutir isso, assim, cara, que elite cafona, né, mano? Tipo, vamos abrir as ruas largas, tá faltando alguma coisa para parecer a França. O quê? Pombo. E vamos lá e trazemos pombos aqui, aí vira essa peste inteira no Brasil, que caga na porra toda, tá ligado? Que é um negócio chato, é um negócio cafona, que traz pena. E Ô, Igor, pra você, assim, é um negócio... Pra você ter noção, de pombo, um amigo meu tá morando em Manaus. Ele saiu do Rio para morar em Manaus. Aí ele falou assim, Franco, aqui é coisa fina. Eu olho na rua, eu vejo arara, vejo tucano. Aí você vê pombas. Você vê, cara. Mas, pô, tem arara, então trazer... É uma coisa problemática.
Mas, Wesley, o tempo está passando e eu quero te fazer as perguntas pontuais agora. Vamos pular um pouquinho para a redemocratização, ditadura, a gente já falou o que foi, já falamos de Vargas, falamos um pouquinho da proclamação, que foi problemática também. Eu queria a tua opinião, você que é uma referência, queria a sua opinião sobre a mobilização do negro na redemocratização e como se constrói o debate racial dentro dos partidos. Eu tenho minha opinião, você tem a tua, a gente pode juntar as duas. Uma síntese, né? Acho que esse é o desafio, né? Construir sínteses intelectuais, sínteses acadêmicas, empíricas, né? Eu acho que esse é o caminho. Cara, então, eu acho que tem um ponto interessante de pensar a redemocratização, que é pela primeira vez na história do Brasil, nós vamos ter uma democracia de massas. A principal barreira à participação política, que ainda era uma coisa em 88 no Brasil, que era o voto dos analfabetos, ele deixa de ser uma barreira. Os analfabetos passam a votar e você tem uma massificação da nossa democracia, né, da democracia liberal, por assim dizer, como que a gente organizou o nosso sentido democrático. Somado a isso, nós temos um contexto de constante ampliação do exercício da política com a reabertura da democracia, né? Então, a volta da ocupação das ruas, né, para tentar fazer a síntese, né, talvez não seja novos, mas uma reorganização dos movimentos sociais que voltam a ocupar as ruas numa nova gramática de disputa da política dos protestos, né, protestos de rua, com protestos longos, com protestos com movimentos mais variados, né? Então você vai ter o movimento ambientalista, você vai ter o movimento feminista, você vai ter a reorganização do movimento negro. A gente tem um contexto ali de reorganização do movimento negro que surge com novas concepções que outrora, em outros momentos, eles não teve, né? Os movimentos negros antes da ditadura, seja o Teatro Experimental do Negro, seja a Frente Negra Brasileira, ou eram de direita ou era de centro, né? Sempre nessa tensão mais conservadora e de uma disputa de assimilacionismo. Pela primeira vez, nós vamos ter expressões do movimento negro que se reorganizam naquela época, muito mais próximo à esquerda política, muito mais próximo à tradição marxista, à tradição intelectual da luta de classe, do anticapitalismo. Assim também como uma galera que está sendo muito influenciada pelo contexto de libertação da África, pelo próprio movimento negro francófago, né, que está debatendo a coisa da colonização, da identidade negra, do afrofuturismo, entre diversas coisas que estão pulverizando, o movimento black que está acontecendo nas periferias cariocas, né, o Black Rio, e toda aquela coisa da estética negra, da valorização da África, de um conjunto de críticas ao colonialismo que passa a organizar uma narrativa de Brasil alternativa. Assim, né? Eu tenho muito refletido nesse último período do papel do movimento negro nessa época, que eu acho que ele propõe uma outra interpretação de Brasil nesse momento. Né? Então ele deixa, por exemplo, uma das principais críticas ao movimento negro são os símbolos de negritude que se constituíram a partir dessa construção da nação, ou seja, a coisa da mãe negra ama de leite, né, da mãe negra enquanto símbolo do Brasil, que ela amamentava o branco e o negro, assim como a princesa Isabel benevolente, né, a monarca que libertou os negros e foi caridosa. Então, o movimento negro, né, ou Joaquim Nabuco, né, o branco do mandato da raça negra, e você vai ter os movimentos negros querendo questionar essa história oficial, né, querendo recontar uma história que fala dos líderes negros que se revoltaram contra a escravidão, os líderes negros que negociaram processos abolicionistas, como Luiz Gama, como José do Patrocínio, como os irmãos Rebouças, entre outros, que estão ali constituindo processos de luta, construindo processos de Dandara, né? Então tem um deslocamento aí para o que é a história do negro brasileiro. Tem o deslocamento, por exemplo, dos valores no sentido da valorização estética e cultural do negro, né? Então a coisa do black, a coisa da estética da roupa, né? De você, inclusive, de ter um movimento de reconexão com
com religiões de matriz africana, você tem muito isso sendo valorizado, né, essa valorização, o deslocamento do 13 de maio enquanto data da comemoração da liberdade do negro, mas para o 20 de novembro, como o Dia da Consciência Negra, que é o dia do 30º, do dia da morte de Zumbi dos Palmares. Então, o dia de luta do movimento negro passa a ser o 20 de novembro. Então, você tem um conjunto de redefinições, de reconstruções do que é ser negro no Brasil, que eu acho que tem, inclusive, muito impacto nesse ciclo de protesto nosso agora. E a denúncia, né? Eu acho que a denúncia à ideologia, né? E numa visão muito marxista. A democracia racial é uma ideologia produzida pelas elites para a dominação dos negros, né? Então, outra coisa é a crítica à ideia de mestiço, né? O mestiço passa a ser uma ideia a ser combatida. Na verdade, não existe mestiço, porque mestiço é uma construção social, assim como todas as raças, mas nós vamos definir que nós somos negros, porque nós precisamos romper com uma ideia de harmonização racial, que nós construímos um povo homogêneo. Nós precisamos definir uma diferença, para que essa diferença a gente possa criticar para criticar o racismo e o ideal da democracia racial, né? Então, esse processo da redemocratização, ele é muito rico em questionar a história oficial em todos os seus elementos, né? Em todos os seus elementos constituintes. Então, essa crítica à democracia racial, a construção de um outro ideal de povo, ou seja, o negro brasileiro ele passa a contar uma história não a partir da colonização europeia, ela passa a contar uma história a partir do negro que foi trazido, escravizado à força para o Brasil a partir da diáspora, né? Como que a gente conta uma história do Brasil a partir dos construtores do Brasil, que não são aqueles que vieram de barco e chegaram lá na ilha de Veracruz e Barará, e daí surge o mito fundacional da sociedade brasileira. Não, o Brasil ele se constitui de outro lugar, inclusive dos nativos, né? dos povos que aqui já habitavam, Tupinambás, Tupi-Guarani, etc, etc. Então, acho que tem um exercício aí que eu acho que está muito em jogo hoje, né? Inclusive, a reação bolsonarista, né? Ou a reação dessa turma é uma reação à crítica a um ideal de país que foi questionado no último período na redemocratização, né? Então, um país que a gente precisa construir um outro país, eu acho que isso é o que está posto, contar uma outra história do Brasil. País muito menos... Pode falar, vai, senão eu vou ficar falando aqui pra caralho. Eu concordo com você que o que está posto hoje é muito isso. E a redemocratização trouxe experiências bacanas. Aqui no Rio trouxe a Secretaria Extraordinária da Causa Negra e tal. Fundação Palmares. A ideia também de negro atuar em outras esferas políticas, por exemplo. Tivemos o CAO na Secretaria do Trabalho e Moradia, o Abdias nessa Secretaria de Promoção da Igualdade, que ele praticamente cria. O general Nazaré Cerqueira na Segurança Pública. E o debate racial, no Brasil, ele muitas vezes ficou, aqui no Rio de Janeiro principalmente, e acabou também por outros movimentos negros também, que não era só do Rio de Janeiro, se transformando na ideia, refletindo na Constituição, né? A lei CAO do racismo, a pauta negra também na questão de direitos humanos, muito forte na questão de direitos humanos, na questão de cidadania. Porque antes, o que acontecia nas favelas? Vamos tratar, porque você sempre me dá bronca de falar, ó, favelado, negro, são diferentes, são iguais, mas categoria diferente. Mas, assim, vamos pensar quando você passa a dizer que não é mais o sentido do cara ter carteira assinada, que ele é alguém, mas é o sentido do cara de ser munido de direitos que ele é alguém. O que acontecia na favela? Hoje em dia é a Bíblia. Antigamente é assim, cadê a carteira de trabalho? Não tem. Hoje em dia é a Bíblia. E o que a Constituição faz? Fala assim, ó, é cidadão. O Brizola, na política dele, que ele é tão criticado, ele faz exatamente isso. Ele fala, ó, todo morador de favela é cidadão, munido de direito, como as pessoas que moram também fora da favela.
Não tem essa de quem é carteira assinada é gente boa e quem não é, não é gente boa. Essa é a questão. Hoje em dia eles mudam. Hoje em dia falam assim, ah, é da igreja? Então é da igreja. Não pode bater. Mas se não for da igreja também, hoje com a uberização, então, que ninguém vai ter carteira assinada, a igreja vai ser cada vez mais um sinônimo de legitimidade de quem é de bem ou não é de bem. Porque é uma contradição muito grande para esse projeto liberal que tem aí, querer carteira assinada em meio a um projeto trabalhista que não quer assinar a carteira de ninguém. Valeu, vereador. Que não quer assinar a carteira de ninguém. Então é um ponto importante para a gente debater, né? Que hoje a informalidade está imperando no Brasil. Então, daqui a pouco, cada vez mais, a carteira de cidadania é a Bíblia embaixo do braço. Aí deixa eu botar uma polêmica, então. Não é hoje que a informalidade está imperando. A informalidade é uma tônica do mercado de trabalho brasileiro. Sempre, né? Assim, eu acho que esse é o grande ponto. Inclusive, por isso a carteira de trabalho era uma... E o Vargas foi criticado por isso também, por criar a carteira de trabalho, muitas vezes, né? Porque, tipo, a informalidade no Brasil, ela sempre foi muito forte. O trabalho informal, intermitente, o trabalho o trabalho de serviço, né? A lógica do serviço no Brasil sempre foi muito forte. Nós nunca fomos um país industrializado nos moldes de um país industrializado tipicamente europeu, né? Ou estadunidense. Nós nunca chegamos a ser esse ponto. Pelo contrário, nós sempre fomos um país de muito serviço, trabalhos de serviços, né? Essa coisa pouco tecnológica nesse sentido, né? E essa informalidade, ela é como o capitalismo brasileiro funciona, cara. Depende dessa informalidade enquanto para gerar o seu contingente excedente, né? Ele depende dessa alta rotatividade por exemplo, você vai olhar quem são os maiores, a cor das trabalhadoras do telemarketing, que é a alta rotatividade, trabalho extremamente atenuante, trabalho que elas não ficam nem 6 meses e você está sempre rodando, né? Você vai pegar os vagões de trem, as pessoas que estão trabalhando vendendo comida, vendendo material importado, né, da gringa aí, que a galera vende, só vende importado no trem da central. É uma galera que está no trabalho informal, que é a maioria negra, tá ligado? Tem uma galera que você vai olhar a galera que trabalha no Saara, a maioria negra, a galera que trabalha nesses lugares, né? Um trabalho super... Oi. Eu queria te fazer outra pergunta. Só tem 10 minutos. Vai acabar. Fala, mano. Pode perguntar. 3 perguntinhas para ver se você consegue responder rápido. Eu queria te perguntar como você hoje vê a entrada dos negros em partidos políticos, coisas nesse sentido. De esquerda, direita? Cara, então, eu acho que na redemocratização, ali no período da redemocratização, a questão racial ela adentrou diversos partidos, né? Por qual motivo a gente precisa fazer um estudo mais denso, né? Eu acho que é necessário, inclusive, mas existe uma tensão ali que faz com que partidos de diferentes cores, né, assumem a questão racial no debate. PMDB, PSDB, PT, PDT, entre outros, né? A politização da questão racial ela começa naquele período. E você vai ter na redemocratização ali o quarteto constituinte que fez os debates lá, né? O Caó, a Benedita, o Paulo Paim e o Edmilton Valentim, do PCdoB aqui do Rio, né? Que foram os deputados que fizeram ali. Existia uma expectativa que o movimento negro naquela época ele pulverizou, né? Eles tiveram uma inserção em diversos partidos, PDT, majoritariamente as lideranças de massas foram para o PT, mas você tiveram importantes lideranças no PMDB, inclusive, em outros partidos. E você tem uma opção pela via institucional muito forte, né? No entanto, a nossa democracia ela não foi capaz de que essa incorporação ela fosse substantiva. Quando que eu estou querendo dizer com substantiva? Ela se desse em todas as esferas da participação.
não só na filiação partidária, no exercício militante do negro no cotidiano, no sindicato, ou na própria lógica da estrutura burocrática do partido. Que ele tivesse uma trajetória de realização política, de disputa do poder em todas as esferas da política, e sobretudo a esfera eleitoral. Que isso não vai acontecer, pelo contrário, né? Eu acho que nós temos um grave problema hoje na sociedade brasileira, que é a subrepresentação política de negros e negras, né? Nós temos uma política dominada por políticos brancos, homens de meia idade e de uma elite brasileira, né? São pessoas de alto salário, pessoas com ensino superior, e nós, enquanto comunidade, enquanto grupos de negros, os partidos não inseriram eles, e o nosso sistema político também não foi capaz de dar condições para a participação equitária, né? Então, acaba tendo uma abertura, um tipo de democracia, porque eu acho que a gente precisa defender isso como democracia, mas uma democracia que não se realizou por completo, né? Ou que não se realiza por completo nesses marcos da competição eleitoral burguesa, né? Então, dos partidos, você tem, quando você pega, por exemplo, as candidaturas, existem muitos candidatos negros, né? As pesquisas têm mostrado a participação dos negros, sobretudo em partidos médios e pequenos. É interessante pensar também por essa chave, não só pela coloração ideológica, mas o que fica mais forte são partidos médios e pequenos. Consequentemente, os partidos mais à direita, né? Que são partidos ali chamados partidos de aluguéis. Como a galera disse, eu não gosto desse termo, acho que são importantes instrumentos de ampliação da capacidade do Estado em inserir pessoas na competição política, porque os partidos maiores, mais tradicionais, mais consolidados, eles são pouco flexíveis à entrada de novas figuras. Então, PT, PSDB, PMDB, eles são partidos mais cristalizados nas suas burocracias políticas, e isso impede um pouco que os negros e negras participem de forma efetiva, né, utilizando do aparato estatal, do aparato partidário, para conseguir constituir campanhas vitoriosas. Então, nós temos um grave problema de um déficit de participação dos negros de forma completa, que nós precisamos resolver, né, que se dá no questionamento dos partidos, né, das formas que os partidos organizam a disputa política, se dá na forma que o nosso próprio sistema político se organiza. Nós temos que defender ele, mas nós precisamos ampliar a inserção, né, democratizar o acesso a recursos de campanha, né? Então, nós temos um grave déficit aí que precisamos investigar, inclusive para saber qual é o real problema, né? A gente ainda sabe pouco sobre isso, nessa dimensão raça, gênero, participação. As mulheres também estão muito subrepresentadas na política brasileira, né? Acho que é um pouco disso, assim. É interessante essa visão. Porque é engraçado, uma vez eu estava vendo uma campanha de um senhor negro de esquerda num partido desse, bem pequeno, PS alguma coisa, de direita, e o folder dele era a imagem dele no partido dele de direita, e embaixo a foto da Dilma. Ele cortou e colava a foto da Dilma. Porque assim, o partido de esquerda muitas vezes falava, pô, não tem espaço nesse partido, porque eu queria ser um candidato num partido de esquerda, só que não tem espaço. Pela ideologia, pela estrutura, pela burocracia, e por isso, quando você fala isso, eu lembro muito desse episódio. E também tem essa democracia liberal que nós vivemos, né? Que hoje nós temos, em alguma medida, que defender, mas ela ainda garante quem tem mais dinheiro que seja eleito, querendo ou não. Em alguma medida muda, tem as exceções, mas a regra é essa. Aconteceu com o Douglas Belchior lá em São Paulo, coisa do tipo, que ele falou, que o partido não ajudou, coisas desse tipo. Wesley, a gente tem 5 minutos para a live acabar, e eu queria puxar o assunto atual. A gente teve tragédia hoje, tudo mais, mas eu queria saber a tua opinião sobre a polêmica, boom! Sobre esse movimento fraudes nas cotas. O que tu acha disso? Eu sou contra, total contra. Isso parte de uma lógica que para nós é ruim, sabe? Eu
primeiro, é voluntarista, né? É uma expectativa que a ação individual vai resolver um problema. Segundo, é um linchamento virtual que não, que não se relaciona com o devido processo legal. Eu acho que precisa denunciar, mas se for denunciar, denuncia na universidade, denuncia no processo da universidade, abre o direito de ampla defesa, né? Então, tem uma criminalização bizarra do negócio, que pode cometer erro. Então, se você comete erro com uma pessoa, né, da exposição que isso traz, porque a internet hoje, as pessoas vão nas redes sociais, as pessoas podem ter problemas, isso não é o nosso papel aqui. Nosso papel não é condenar uma pessoa a perder a tua vida, a perder ter questões sérias aí, porque ela fraudou cota. Ela precisa ser responsabilizada, não precisamos questionar isso. E segundo, que entra numa questão, quem define quem é negro e quem é branco no Brasil? Nós temos um problema aí. Não dá pra gente achar que, a partir da nossa ideia do que é branquitude, do que é negritude, que nós vamos denunciar essas pessoas. Nós precisamos ter critérios, nós precisamos ter isso bem definido, né? Precisa ter um regimento aí que organiza isso, uma comunidade científica, política, que vai debater isso com o conjunto da universidade, e não é qualquer pessoa, porque, tipo, o que é ser negro para mim pode ser o que é ser negro para você. É diferente, sabe? O que é ser negro para uma pessoa que é... Inclusive tem uma polêmica, tem setores do movimento negro que acham que chama eu de afrobege. E aí? Porque eu tenho a pele um pouquinho mais clara. Tu é preto raiz, né? Tu é... Tem até um negócio aí que... Mas e aí, o que é ser negro? Tem diversas questões que precisam ser melhor definidas, né? Óbvio que eu vi o negócio lá com o fígado, mano. Eu vi os malucos com o olho azul. Falei assim, pô, não é possível, mano. Sabe? Você fica com ódio. Mas o ódio, ele não pode ser mobilizador da nossa prática política, né? Não pode ser a minha raiva, a minha questão individual, moralmente, do que eu faço, como definição do que nós temos que fazer para resolver um problema grave, né? Porque, primeiro, a vaga não vai ser retornada para o que estava embaixo, porque essas descobertas são depois do ciclo já ter acontecido. E eu acho que é um pouco disso, né, cara? Não tem como a gente resolver essa coisa com base no linchamento, com base naquilo que eles vão utilizar depois para justificar pegar o moleque negro na rua e botar no poste. A gente é a mesma substância, né? Essa coisa da justiça com as próprias mãos, né? Essa coisa do linchamento, um senso de justiça que eu acho do que é justiça. A justiça não é o que eu acho, mano. A justiça é um contrato coletivo, velho. É um contrato que se estabelece sobre o que nós defendemos enquanto sociedade do que é justiça, sacou? Não é eu que eu acho que é justiça. Justiça não é eu chegar na rua e dar 3 tapas na cara de um moleque preto, tá ligado? Assim também como justiça não é eu pegar o maluco na internet e chegar lá e dizer que ele fraudou cota e que nós precisamos dar um escracho público nele. As coisas não podem ser dessa maneira, sacou? Na maioria das vezes, as pessoas não fazem nem a denúncia. Fica só o escracho. E aí, resolveu o problema? Entendo. Acho que a minha opinião é isso aí, velho. Concordo. Eu sou aquele meme. Tá certo? Não tá. Mas é complicado. Eu entendo o ódio, porque o scratch é uma coisa natural da história brasileira. Você pegava o negro, batia ele na... Era uma maneira de scratch para servir de exemplo. Pega o garoto na rua, uma maneira de scratch. E a gente vive na sociedade do revanchismo. É uma coisa que a gente não apoia, mas provocam também. Então é difícil, né? Wesley, 40 segundos para a gente fechar. Dá teu papo aí. Não, mano, tamo aí, cara. Quando quiser convidar de novo, tem ficado sempre em casa, então acho que tem sempre essa possibilidade de a gente fazer uma live. E obrigado, mano. Qualquer coisa, tamo aí. Foi ótimo trocar essa ideia contigo. Esse papo que a gente já faz na mesa do bar, no cotidiano da academia, trazer aqui pra live. Vi aí que ficou umas 20 pessoas aí. É um público bom pra uma palestra, né? Já fiz palestra com menos pessoas. É isso aí. Tamo junto, Wesley. Até. Nós, mano. Valeu, cara. Até. Beijo.